Enquanto isso, eu estava enrolando um pouco aqui, né? E Deus tinha me dado sobre Lucas 6:43, que fala sobre a árvore a árvore e seus frutos, né? É uma mensagem assim que eu gosto muito, porque principalmente esses versículos daqui, né, que diz, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. É. E porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros. E eu estava fazendo uma colocação que realmente, né, como muitas vezes a gente escuta, a mangueira ela não vai dar figo, a parreira Isso. ela não vai dar manga, né? Então tudo é no seu tempo. E o coração, né? Não, você não consegue, não existe você ter um coração bom e praticar o mal, e como vice-versa, você não consegue ter um coração mau e praticar o bem. Que Verdade. a palavra do Senhor mesmo nos afirma aqui, que o mal vai ser sempre mal, e o bom ele vai ser sempre bom, né? Porque diz aqui, ó, o homem bom, no 45, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Onde a gente vê também, né, que a boca fala o que o coração está cheio. E eu Verdade. estava fazendo uma colocação também de brigas, né? Falando de casal, falando de brigas, marido e mulher brigando, discutindo, e aí fala alguma coisa, e aí depois vai e pede desculpa, dormiu, tal, aí pede desculpa. E hoje está sendo muito difícil acontecer uma briga e ter oportunidade de vir pedir desculpa. O que a gente está vendo muito aí, marido matou a esposa esfaqueou, matou o marido ou mandou matar. Então, assim, os tempos hoje estão difíceis, isso está escrito, né? Também que isso viria a acontecer, e não está sendo dado o tempo de se pedir perdão, nem o esposo para a esposa e nem a esposa para o esposo. E nós, que somos sal da terra, nós temos esse entendimento e Deus fala com a gente, temos a obrigação de estar plantando, de estar semeando essa palavra. Porque nós Sim. estamos vendo aí que o que está acontecendo na Evangelista. Muita gente, mas muita gente aí estão perdendo as suas vidas, não estão mais aí por causa do coração. O coração bom. Muitos falam assim, nossa, mas o fulano era tão bom, tão legal, era legal com você. Era legal dentro da igreja. E lá fora? E na rua? E dentro de casa com a família? Como é que ele era? Né? Então, assim, foi uma mensagem que Deus me deu e eu achei interessante a gente conversar, falar Dá um uma, pouco sobre isso. falar um pouquinho sobre a questão da árvore, né, que dá fruto. E isso. E, e você vê que eu trouxe até uma mensagem. Você falou de árvore aí. Eu trouxe uma mensagem aí. Eu não sei se você. Não, você não estava, não. Foi numa consagração. Foi naquela consagração que você chegou depois com a irmã Ana, a missionária Ana. Uhum. Vocês foram deixar um negócio lá e você estava indo para outro lugar. Lembra? No sábado de manhã? Então, eu tinha. Jesus me deu a oportunidade de trazer uma mensagem ali. E nós falamos, o Senhor me deu uma mensagem que fala sobre a árvore que não dá fruto, Aham. né? Jesus, ele, uma certa feita, ele chegou próximo de uma figueira e essa figueira não tinha fruto. E eu trouxe um exemplo que Jesus, ele estava com fome, então ele queria comer um fruto. Logicamente que Jesus, por ele ser Deus, né? O Filho Aham. de Deus, né? O poder está em suas mãos, ele podia orar e abria-se ali naquele momento ali um McDonald's ali para ele. É Aham. ou não é? É, Abriria um McDonald's ali
e uma hamburgueria ou uma churrascaria, enfim. Né? A gente trazendo assim. Ele estava com fome, então poderia ele fazer. Só que o sentido da situação não era esse. O sentido da palavra era o quê? A Bíblia diz que quando ele viu que não tinha fruto para alimentá-lo, né? A Bíblia diz que ele estendeu a sua mão e amaldiçoou aquela árvore, porque ela não tinha fruto para dar para Jesus. Né? Então a gente trazendo, aplicando para a nossa vida, né? Jesus ele falou de uma forma assim tremenda. Ou seja, aí você vai lá em Mateus capítulo 3, quando o próprio João Batista ele diz o seguinte, olha, o machado já está a posto. A árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada e lançada onde? Ao fogo. Ao fogo, será queimada. Certo? Serve para nada. Não serve para nada. Né? Então, a gente está falando aqui de árvore, né? A boa árvore que dá, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Então, isso significa o quê? Que existe a árvore? A árvore que representa quem? O que Jesus está falando? Nós, aplicando, né, espiritualmente falando. Quem é a árvore? Somos nós. Certo? Então ele diz que se a árvore é boa, ela vai dar bom fruto. Tá certo? Aí, só que a gente trazendo, aí eu já não vou falar de obra, tá? Eu estou falando aqui de obra. Você está dando fruto na obra. O diácono Wilson, ele dá bons frutos na obra. O Senhor olha lá de cima e fala, olha, esse homem ele dá bons frutos na minha obra. Né? Ele é um diácono exemplar, ele é um obreiro de ponta, é um camarada que tem postura, é um grande homem de Deus. Só que, se a gente falar de frutos dignos de arrependimento, aí já complica para o diácono Wilson. Quando a gente fala de frutos dignos, aí vai lá em Gálatas, capítulo 5, se não me engano, que a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, aí já complica para o diácono Wilson. Ele não tem domínio próprio, ele não tem mansidão, ele não tem amor, ele dá fruto na minha obra, ele prega, ele ganha almas para Jesus, mas se ele não tiver o fruto do Espírito, quando ele chegar lá em cima, Jesus vai falar para ele o quê? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não sei quem és tu. Senhor, mas eu preguei em teu nome eu fiz maravilhas, deu fruto na minha obra. Mas fruto digno de arrependimento tu não tem. Tu nunca se arrependeu? Tu batia na tua mulher, tu xingava a tua mulher, tu maltratava o teu filho, tu era um péssimo exemplo lá no teu trabalho, mas dentro da igreja tu era um santo. Olha aí, cadê os frutos dignos de arrependimento? Isso é forte, irmão. Isso dá uma pregação muito boa. Porque olha só, vamos analisar aqui o texto. Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Então, a boa árvore ela não dá mau fruto. E eu estou falando já em todos os sentidos. Tá? Estou falando tanto no sentido de obra, de você dar fruto na obra, de você ser um bom obreiro, de você ser um bom pregador, de você ganhar almas para Jesus, de você ser um bom porteiro, de você chegar lá e limpar a igreja, de você sair para evangelizar. Você está dando fruto. Você está dando fruto. Mas aí, e nem a árvore, não há nem uma árvore que dê bom fruto. A má árvore, Jesus já falou, essa má árvore não dá bom fruto. E não dá bom fruto em nada, meu amigo. Não dá bom fruto em nada. Porque se você for um péssimo obreiro, a tendência é que você não seja um crente fiel. Concorda comigo? É verdade. Se você for aquele obreiro que rasteja na obra, meu amigo, você não vai ser um crente fiel. Você não vai ser aquele crente cheio do Espírito. Claro que não. Entendeu? Não vai ser.
De jeito nenhum. Tá certo? Agora, aquele que dá bom fruto, aquela boa árvore, ela pode dar fruto na obra, mas ela corre o risco de não ter os frutos do Espírito. Tá certo? Você pode ser um bom obreiro ali, mas você é um camarada que você não tem fruto do Espírito, né? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Olha aí. Bons tá? frutos. Você tem que dar bom fruto. Em todos os sentidos, você tem que dar bom fruto. Tanto no lado, no fruto digno de arrependimento, como na questão dos frutos da obra. E se você é um cara que você dá fruto na obra, mas se você ainda não dá fruto digno de arrependimento, o que é fruto digno de arrependimento que João Batista falou? É o crente que realmente é convertido. Como eu falei lá no monte. Não sei se você estava, eu acho que não. Você não foi. Foi o dia que eu fui com a irmã missionária Ana, missionária Leda, pastor Cosme e aquela irmã daí da área aí, esqueci o nome dela. Aquela que está indo para a igreja. A Grace. Isso, a Grace. Então, o que eu tive a oportunidade de falar? Né? O bom obreiro, né? Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o que o apóstolo fala? Isso é uma carta pastoral, né? A carta de Paulo a Timóteo. É uma carta pastoral. Tem a carta teológica, que é a carta aos Romanos, a carta aos Tessalonicenses. A carta a Timóteo já é uma carta pastoral. Isso é muito importante, a gente saber disso. Tá? É uma carta pastoral. Então, o que ele diz? Olha, apresenta-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a espada da verdade. Tá certo? Paulo foi muito direto para Timóteo. Aí, o que acontece? Você pode ser um cara que dá fruto, você está dando fruto ali, está ganhando alma para Jesus, mas, cara, você não é um crente, você é um... eu falei sobre como é que se diz que eu falei, meu Deus? Eu falei sobre o profissional do altar. É verdade. Existe o profissional do altar. Tá? Aquele cara que ele tem até uma boa dicção, uma boa oratória. Ele consegue trazer a pessoa, sabe, para Jesus. Ele consegue. Mas, quando se fala em arrependimento, está longe, né? Está longe de Cristo. Ele está longe. Você vê o exemplo ali de Judas Iscariote? É um grande exemplo. Judas Iscariote. Tá certo? Judas Iscariote foi um exemplo disso. Né? Pedro, ele deu umas escorregadas. Pedro era um apóstolo, tanto. Mas ele deu umas escorregadas. Paulo foi lá e chamou a atenção dele. Né? Paulo foi lá e deu um puxão de orelha nele. Ô, meu amigo, a coisa não é por aí. Ele negou Jesus lá, né, por 3 vezes. Jesus falou, tu vai me negar. Ele negou. Depois já de formado, apóstolo, conhecedor, né, ele deu uma escorregada lá e... Peraí, ó, o pastor tá me ligando aqui, peraí. Eu mandei um link para ele entrar junto com a gente aí. Vai. Deixa eu atender aqui, peraí. Então, voltando aqui ao assunto, né? A gente entende o que Jesus ele deixou muito claro, né? Quando ele fala de árvore boa e má. A boa ela dá bom fruto. A árvore má ela vai dar má fruto. Mal. Então a gente entende que existe 2 tipos de árvore dentro da própria igreja: a boa e a ruim, né? Aí ele vem... Dentro da igreja. Exatamente. Aí ele vem falando, ó, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vidivam uva dos abrolhos, tá? Então a árvore,
Esse segundo ponto aí, quando ele fala que se conhece pelo fruto, tá certo? Aí já não é a questão obra, tá certo? Aí já é aquela questão lá de Gálatas 5, que esse camarada ele tem fruto dos... Quem conhece a árvore Wilson de Deus, além do próprio Deus, melhor do que eu, quem conhece? A missionária Ana. Ela conhece, que ela convive. Tá certo? Os teus vizinhos aí, os seus familiares, os seus companheiros de trabalho. Quem é o irmão Wilson lá no trabalho? Quem é o irmão Marcelo lá no trabalho? Tá certo? Então, aí já entra essa questão. Opa, não, o irmão Wilson é um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele prega o que ele vive. Então, ele é uma boa árvore, ele dá bom fruto. Tá certo? Uhum. Ok? Então, existe um diferencial. Versículo 44. Pois não se colhem figo dos espinheiros, e nem se vindimam uvas dos abrolhos. Então, da árvore boa vai se tirar, da macieira vai se tirar o quê? Maçã. Né? Da parreira vai se tirar o quê? Uva. Não vai se tirar uva lá dos abrolhos. Não vai se colher figo do espinheiro. Espinheiro é espinheiro. Figo é figo, é na figueira. Tá certo? Então, se você é árvore boa, você vai dar fruto bom. Se você é uma árvore má, a tendência é que você dê maus frutos. Você seja motivo de escândalo, de vergonha, certo? Para as pessoas que estão ao teu derredor. Aí é onde entra lá o que Paulo falou para Timóteo. Apresenta-te diante de Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a espada da verdade. A espada da verdade. Tá certo? É a palavra, né? Verdade. É onde você... O que é que Paulo quis dizer com isso? Né? Quando ele fala, apresenta-te diante de Deus como obreiro aprovado, não tendo que se envergonhar, mas que maneja bem. Quando ele fala manejar bem, não é só um intuito de você conhecer a palavra. É além de você conhecer, você ser praticante, você manejar bem a palavra. Porque se você só maneja muito bem a palavra, o cara é um excelente pregador. Esse para mim, que é um excelente pregador, mas ele não dá bom fruto, ele é um artista. Ele é um profissional do altar. E ponto final. Que dança, tá faz cena no púlpito, né? Exatamente. Desce, vai lá na igreja e faz gracinha. A palavra do Senhor não é isso, né? Jesus Exatamente. Cristo, em nenhum momento, até como dizem que tem alguns papiros ainda que não foram encontrados, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo não fez isso que a gente tem visto aí, né? Encenação. Jesus Cristo era a palavra, né? É a verdade. Mas conclui. Então é isso, né? O que se prega, ainda que você não consegue viver 100%, mas você se esforça para viver a palavra. Opa, eu dei uma topada aqui, eu dei uma recaída aqui, mas eu preciso me consertar, né? Então você se esforça para viver aquilo que você prega, tá certo? Então, se você está encaixado nisso aí, você é um camarada que dá fruto bom. Às vezes eu me pego em algumas situações, né? No trabalho, então, a gente que trabalha com público, às vezes a gente tem os nossos momentos de estresse. Você trabalhar com pessoas não é mole, né? O irmão trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas o tempo todo, então não é fácil. É estressante demais. E às vezes eu dou uma escorregada, aí eu vou ali, não que eu xingue, nada disso, pelo amor de Deus, não é isso.
Mas às vezes você distrata uma pessoa, né? Porque é normal, às vezes o cliente ele pega no pé e às vezes você dá uma... Aí, opa, aí você, caramba, aí você vai lá, né? No teu particular com Deus, você pede perdão a Deus ali naquele momento. Tá. Você pede perdão a Deus ali naquele momento. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo na tua vida. Né? Às vezes acontece de você ter um probleminha com a tua esposa dentro de casa, aí você vai lá, no momento certo, você vai lá, abraça ela, pede perdão, né? Me perdoa o que eu falei, eu fui, né? E você, por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Agora, quando você não tem fruto digno de arrependimento, meu amigo, você só simplesmente vai lá, você tem uma boa oratória, você tem uma boa palavra, você prega que é uma beleza, Deus te usa, mas você não tem fruto digno de arrependimento. Então, para mim, esse camarada é árvore mal. Ganha até alma. Hein? Ganha até alma. Ganha, mas é o que eu estou te falando. Porque não é ele. Ele está sendo um instrumento. Né? Exato. E Deus está usando ele para isso. Não é o homem. Né? Que, o evangelista pregou ontem, ele ganhou tantas. Evangelista? Ganhou a alma? Né? Ele foi instrumento. O instrumento, todos nós somos. Ele foi instrumento do Senhor. É a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Isso pode ficar para... Isso que eu vou... Só te lembrar Fala. um pouquinho, tipo, o pastor Roberto está nos ouvindo, está nos assistindo, tá? Está deitadinho lá. Amém. Deus abençoe aí, pastor. Em nome de Jesus. Tá bom? Grande abraço aí para o senhor, tá? Então, olha, o que acontece, Diácono Wilson? Isso vai ser assunto até para a próxima live. Né? Isso já vai ficar como assunto para a próxima live que a gente vai fazer. Tá? Nós aceitamos a Cristo ou Ele que nos aceita? É Ele que nos aceita. Né? A partir do então, momento que levanta a mão, Ele está... Mas isso é muito complexo, tá? Tem pessoas... Porque né, a gente vai formalizar um texto aí e a gente vai falar sobre isso. Até para tirar dúvida das pessoas, né? Isso é muito importante. Né? Cristo que nos aceita ou nós que o aceitamos? Então isso fica para a próxima live aí. Tá certo? Agora, voltando aqui para o tema aqui, né? Que é sobre a boa árvore. Tá certo? Então Jesus ele vem dando exemplos aqui, ó, versículo 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala o quê? A boca. Tá certo? Hoje nós falamos lá... Ó, o pastor entrou aí. Ó o pastor aí. O que é que houve, pastor? Amém? Está mudo, está mudo. Foi movimentar aqui das coisas aqui. Amém. Estamos onde? Hoje, pastor, o que acontece? Nós estamos aqui no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Continua a tua que tu estava falando. Então, o que acontece? O Diácono Wilson e pastor Código. Vamos lá. Hoje nós falamos lá, o Diácono Fábio trouxe uma mensagem, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando fala do dom do amor. Né? Uhum. Fala sobre a suprema excelência do amor. Né? Quando Paulo dá exemplo lá, né? Ainda que tivesse o dom de profecia, né? Dom da fé, ainda que se distribuísse toda a fortuna aos pobres e tudo. Enfim, mas se não tiver o amor, tá certo? De nada adiantaria. Então, o que acontece? Aí quando Jesus ele fala que do bom tesouro do coração, né? Tira o bem. E o mal, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal.
Aí a gente entra no que Paulo falou, esse exemplo de Paulo, né? Essa colocação de Paulo à igreja aos Coríntios, né? Quando fala de amor, o que sai de dentro da gente, se você faz algo, você tem que fazer o quê? Por amor. Tá certo? Então, lá de dentro, o que Jesus está falando aqui, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Tá certo? Então, se você é uma árvore boa, primeiro, você vai dar bom fruto. Tá certo? Não somente fruto na obra, mas fruto digno de arrependimento. Ou seja, você vai ser um crente fiel e verdadeiro. Você vai ser um crente raiz. Tá certo? Você é o crente que Jesus ele deseja que você seja segundo a sua palavra. Tá certo? Aquele crente que a mulher falou de Eliseu. Ali vai um grande homem de Deus. Tá certo? Então você vai dar bom fruto. Segundo ponto. Quando ele fala aqui do homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, significa o quê? Tudo que você tira para você dar para alguém, tem que ser de quê? De coração. Aí o que Paulo fala lá. Se você faz, você pode fazer, dá de tudo. Mas se não for por amor, de nada adianta. Tá certo? Então, esse é o segundo ponto que Jesus ele nos chama a atenção aqui. Isso faz uma coligação lá com o texto de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tá certo? Aí ele fala aqui do exemplo do homem mau. Do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, o que ele pode até tirar, ele pode até fazer, ele pode ter boas intenções, né? Como diz aquele ditado, né, que foi falado, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Mas ele quer fazer para quê? Para se gloriar. Tá certo? Para se gloriar. Né? Então, eu acho muito complicado isso aí. A gente precisa fazer de coração, tá certo? Tem que fazer com amor. Porque se você não faz por amor, nada seria, Jesus ele está vendo, hein? Sem o amor, nada seria. Nada seria. Perfeitamente. Se você faz, se Jesus ele vê que você faz para glorificar o teu nome propriamente, tá certo? O que é que nós entendemos? Que esse coração desse homem é um coração mau. Tá certo? Ele não é uma boa árvore, ele não tem fruto digno de arrependimento. Ele até faz, mas ele faz para o nome dele ser glorificado. Por isso que Jesus ele falou, ó, o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, por isso que aí, aonde entra? Tudo que fazes para a glória do meu nome. Tudo é para a glória dele. Por isso que Jesus diz, ó, eu não divido a minha glória com ninguém. A glória é minha. E acabou. Então, eu queria ouvir de vocês também, né? O que vocês acham aí, pastor? Do que Jesus ele fala aí sobre a questão da boa árvore, né? Que dá mau fruto, o exemplo que Jesus deu, né? Não há boa árvore que dê mau fruto e não há uma árvore que dê fruto bom. São duas árvores, certo? São dois tipos de árvore, certo? Dois tipos de árvore. Dois tipos de árvore aqui, pelo que eu estou vendo aqui, são dois tipos de árvore, porque não uma boa árvore que dê mau fruto. Porque não há uma boa árvore que dê mau fruto. Olha só, porque não há boa árvore que dê mau fruto. Nem má árvore que dê bom fruto. Mas tu está vendo aqui, você está vendo aqui que
há uma separação aqui entre o bom e o ruim. Você pode ver também aqui, tanto o bom, tanto o ruim, eles podem nascer no mesmo espaço de terra. Exatamente. Essa árvore aí somos nós. Isso aí. Tanto Correto? a árvore boa como a árvore ruim, ela pode nascer no mesmo espaço de terra. Ou seja, elas podem se alimentar do mesmo terreno. Você está entendendo? É por isso que Jesus fala que o trigo e o joio, eles nascem juntos. Não é eu e nem você que separa ele. Quem vai separar, quem vai saber quem é bom e quem é ruim, é naquele grande dia. Perfeito. Você está entendendo? Porque não há... Aqui, ó, eu gosto muito de frisar que cada árvore conhece o seu próprio fruto. Mesmo numa terra árida, mesmo numa terra boa, era certo que numa terra boa nasce só coisa boa. Mas numa terra boa também pode dar coisa ruim. Está entendendo? Numa terra boa pode dar coisa ruim. Ou seja, você não pode... Aqui, ó. Vendo aqui? Aham. Laranja. Banana. Todas duas na mesma terra, não dá? Aham. Bem plantadinha, cada uma no seu tempo. Aham. Aí você pega um alho, uma cebola. Aos meus olhos é ruim, porque eu não gosto. Mas os olhos do Senhor, ele é boa. Você está entendendo? Tanto a ruim quanto a boa. E ele diz que ele que vai conhecer essa árvore pelos seus bons frutos. A gente pode até ver, nós podemos até falar que fulano aí, mas quem conhece isso aqui, ó? Não, o que nós estávamos falando aqui no Eu início. peguei agora no final, né? Teve um probleminha aqui. O que acontece? Eu estava comentando com o Diácono Wilson, essa questão do fruto, eu até, na consagração, na semana retrasada, eu trouxe uma mensagem que Jesus me deu ali na consagração, quando ele amaldiçoou aquela árvore que não tinha dado fruto. O texto revela lá que Jesus ele ficou irado. Né? O texto não fala que Jesus... Agora, qual é o texto? Acho que não me engano, acho que é Mateus 26. Mateus 26, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver isso aqui direito. Espera aí. Mateus 26, eu acho que não. Não, tem certeza? Deixa eu ver aqui. Não é Mateus 26. Vamos ver aqui sobre isso. Sobre a figueira, né? Se eu não me engano, foi Lucas. Foi... Mateus 21. Já achei. Mateus 21, certo? Mateus capítulo 21. Mateus 21, Marcos 11, 12, né? E Marcos 14, 19 e 24. Pronto. Marcos? Eu estou em Mateus 21, 18, você vai para Marcos 11, 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Aqui, ó. Olha. Tu está onde? Eu estou em Marcos capítulo 11. Tá, eu estou em Mateus 21, versículo 18. Vai lá. Ó, ele diz assim, ó. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Ou seja, algum fruto. Certo?
Chegando, ela não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então, qual era a finalidade? O primeiro ponto, o que Jesus ele queria? Ele queria ele queria fruto. Ele queria um fruto. Quem? Correto? Amém. Jesus queria saciar o quê? A sua necessidade física. Ele queria fruto. Isso. Ele só viu folhas. Ele só viu folhas. Não, mas ele teve fome como ser humano, como eu e você, certo? Isso. Aí como não tinha fruto, o que ele fez? Ele amaldiçoou. Agora, conhecendo Jesus e a sua palavra, como um pouquinho que a gente conhece, né? O exemplo que eu dei aqui para o diácono Wilson, e você estava lá e você ouviu a mensagem, se ele quisesse, ele poderia orar ali naquele momento e aparecia um filé mignon ali para ele, abriria-se um McDonald's para ele e ia saciar a fome dele. Tá certo? Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Né? Ele poderia fazer. Só que o intuito da mensagem, isso aqui não é, na verdade, uma parábola. Mas o intuito da mensagem aqui, a gente trazendo para os nossos dias e vendo, aplicando para a nossa vida, o que ele quis dizer? Que a árvore que não dá fruto, ela deve ser o quê? Amaldiçoada. Mas que tipo de fruto é esse? Eu dei 2 exemplos. Quando a gente fala de fruto, é o fruto que o camarada dá na obra de Deus. Olha, aquela árvore está dando fruto. O irmão dirige culto, o irmão dirige vigília, o irmão prega, o irmão evangeliza. Ele está ganhando alma, tá certo? Ele pregou ali, almas se converteram. Por quê? Porque ele tem uma boa oratória, ele conhece a palavra, tá certo? Ele conhece a palavra, ele prega muito bem. Mas e o fruto que é o principal? O fruto digno de arrependimento. Porque ele pode ser um grande pregador, ele pode ser um profeta. Se ele não tiver fruto digno de arrependimento, o que vai acontecer quando ele chegar lá diante de Deus no juízo, no dia do juízo final? O que Jesus vai falar para ele? Aparta daqui. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não... Senhor, eu preguei em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu fiz e acontecer. Achando que fez Só que esse camarada, aí já entra lá aquelas palavras que eu falei com vocês lá no monte. Esse aí é o verdadeiro profissional do altar. Tá certo? Ele é o profissional do altar. Porque ele não tem compromisso com Deus, nem muito menos com a sua palavra. Ele simplesmente faz a obra, ele dá fruto. Só que o fruto principal, que é o fruto digno de arrependimento, que João Batista fala lá em Mateus capítulo 3 e Gálatas capítulo 5, ele não tem. Então ele não tem credencial para entrar no céu. Ele não vai entrar no céu porque ele não tem fruto digno de arrependimento. E essa árvore que está falando lá em Lucas capítulo 6 é justamente essa árvore. Quando Paulo falou lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, foi até que eu trouxe lá no monte também, apresenta diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a espada da verdade, essa espada é o que? A palavra. E esse manejar a espada não é somente você conhecer. Você pode conhecer muito bem, pregar muito bem, mas se você não pratica, você não dá fruto digno de arrependimento. Então você é conhecido como o quê? Como uma árvore má. Tá certo? Vamos tentar entender aqui agora. Vamos lá. Então, o intuito, quando Jesus teve fome, certo? Isso. Isso. E esse amaldiçoar essa árvore aí? Porque a Bíblia nos fala, lá no começo, lá em Gênesis, que a Bíblia diz que tudo que Jesus fez é bom. Certo? Ou não?
Sim. Então esse amaldiçoar, eu não creio que esse amaldiçoar foi para que ela não tivesse frutos. Ou estou errado? Vamos lá. Vamos para o texto. Por quê? Deixa eu te explicar. Por quê? Uhum. Jesus estava querendo ensinar os seus discípulos. Quando Jesus fala a respeito de amaldiçoar, são aqueles que a palavra estava sendo ensinada, estava corrompendo a palavra no passado, ou eu estou errado? Não, mas como os sacerdotes da época, naquele momento. Então Jesus estava mostrando para os seus discípulos, né, porque Jesus, como tu disse, se Jesus quisesse, ele poderia vir um McDonald's. Não estou fazendo propaganda dele. Não estou fazendo propaganda dele. Jesus, se quisesse, ele vinha, usando como Jesus foi servido quando Jesus esteve 40 dias e 40 noites. Não foi? Teve fome? Sim. Depois da provação dele, os anjos veio e não trouxe alimento para ele? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, pelo que eu entendo aqui, as escrituras aqui, eu vejo que essa maldição, como você disse, isso aqui não é uma parábola. Porque Jesus se ia. Todo mundo pensa que Jesus se ia, porque Jesus é puro. Jesus não pode ter esse sentimento no seu coração, ou eu estou errado? Pode. Não. Eu acho que Jesus, não. A Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. Ele pode se irar. Ele se irou. Na minha visão, ele se irou nesse momento, quando ele amaldiçoou essa árvore, e ele se irou na porta do templo, quando ele viu os cambiadores ali vendendo dentro. O que ele queria encontrar? Qual era a finalidade quando ele chegou em Jerusalém? Né? O povo cultuando a Deus. O templo, para que serve o templo? Para que serve a casa de Deus? Para nós se reunirmos numa assembleia e adorarmos ao Senhor. Então a finalidade é essa. O templo de Deus, a casa de Deus, ela não foi feita para fazer comércio. Tá certo? Ela não foi feita para fazer comércio. E quando ele fala de comércio, não é só o comércio de venda, né? A casa de Deus, ela é santa, o templo é santo, aquele lugar ali é santo. Então ele queria, o desejo do coração de Deus seria o quê? O que ele queria encontrar ali em Jerusalém, quando ele chegou? Ele chegou na porta ali da entrada do templo, ele viu aqueles camaradas lá fazendo a casa de Deus de comércio. Estava uma zona, uma bagunça. Ele se irou, meu amigo. É a mesma coisa, gente, hoje. Você entra, você vê uma coisa errada, eu particularmente, se a gente vê uma coisa errada, você fica irado. Peraí, não, isso está errado. Não concordo. Tá certo? Não, tá fora. Não concordo. Não é isso? Então aqui, quando ele fala, é lógico que quando a gente fala de árvore aqui, essa árvore que ele amaldiçoou, tá certo? Quando ele fala dessa árvore que ele amaldiçoou, né? Olha só o que ele diz. Deixa eu ver uma versão. Ó, presta atenção. Vê se vocês concordam com o que eu vou falar. Estou em Marcos 11. Diz assim, deixa eu ver que revista é essa aqui da minha Bíblia. Vou ver aqui qual é a revista da minha Bíblia. Quer ver? Ela é da Central Gospel. Estou com uma aqui da Central Gospel. Deixa eu ver que revista ela é aqui. É corrigida. Aqui, ó. Marcos 11. Preste bem atenção. Versículo 12. Eu estava em Mateus 21. Agora vou para Marcos 12. Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11. Vou ler aqui para vocês. E no dia seguinte,
quando saíram de Betânia, teve fome. Concorda? Isso. Uhum. Continua lendo. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figo. E aí? Mas, O que vocês me dizem? é essa colocação que eu ia fazer. Eu falei, O que você diz? o evangelista Né? Marcelo falou que ela estava certa, que ele está certo, né? Jesus está certo. Mas assim, como ele também, como o evangelista colocou, se ele quisesse, ele falaria que tenha uma loja de lanche aqui, ou que esta figueira venha dar frutos porque tenho fome. Ele poderia também ter feito isso. Então, aqui, ele estava ali, ele estava passando o desagrado dele, porque a figueira não estava com fruto. Mas, ao mesmo tempo, não era tempo de dar fruto. Aí é que está o detalhe. Perfeito. Perfeito. Só que nós estamos Marcelo, falando... Evangelista, nós estamos falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Estou falando da escritura dele. Eu não estou falando... Eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não estou falando que quem chegou ali foi o pastor Cosme, nem o diácono Wilson, nem o evangelista Marcelo. Nós não se comparamos. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Irmão, entenda bem. Se a gente olhar para o lado físico, tá? Vamos aqui para o mundo físico. Se a gente olha para o lado físico, Jesus, ele não estendeu a mão e disse, Lázaro, venha para fora? Lázaro não estava morto? Uhum. Concorda comigo? Sim. Não é isso? Concordo. Lázaro, ele não estendeu a mão e disse, Lázaro, venha para fora? Ele não chamou a Lázaro? E Lázaro se levantou. Eles tiraram a pedra, Lázaro se levantou e veio. Ele ressuscitou Lázaro. Correto? Ele poderia, através de uma palavra, quando fala da questão de fome, mesmo que não era o tempo, ele podia fazer com que ali desse fruto, para ele se alimentar. Tá certo? Eu entendo que a Bíblia diz aqui que não era tempo de figo, tá? Mas o intuito aqui, se a gente vai trazer, aplicar uma aplicação para a nossa vida, uma aplicação para a igreja, Jesus está falando, o que ele está querendo dizer aqui? Que a árvore que não dá fruto, ela é amaldiçoada. E que tipo de fruto é esse? Que tipo de fruto é esse? Você sabe o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5? Frutos do Espírito, fruto da carne e fruto do Espírito. Então, o essencial para você entrar no céu, você tem que ter que tipo de fruto? Fruto do Espírito. Então, esse tipo de fruto que nós estamos falando. Jesus, ele amaldiçoou aqueles que não dão fruto e não querem dar fruto. Se a gente for fazer uma interpretação a fundo do texto, você vai ver o que ele está querendo dizer. Tá certo? Isso aqui para ele, né, quando o autor aqui, ele fala sobre essa questão aqui, ó, o que você leu, porque não tinha fruto porque não era tempo, isso não quer dizer nada para Jesus. A gente está falando de Jesus, o Filho de Deus. Ele podia estender as mãos ali e o fruto nascer na hora e ele pegar ali e comer. Isso aí. Agora, ele está falando, esse fruto aqui é outro tipo de fruto. Eu concordo com você. Eu não discordo de você. Eu só estou falando o seguinte, quero que você entenda que essa parábola, ou que não seja uma parábola, será um ensinamento para os seus discípulos. Exatamente, mas é isso que eu estou querendo dizer. Para os seus discípulos. Por quê? Porque veriam dias maus para eles. Tanto é que mas é isso. Os discípulos ouviram isto. É isso que eu estou querendo dizer. Se você não dá fruto digno de arrependimento, não estou falando fruto na obra, não.
Que você pode dar fruto na obra. Você dá fruto na obra. Árvore, porque na verdade, a árvore seriam eles, como eu e você. Então, exatamente. É isso que eu estou querendo dizer. Mas nós só vamos começar a dar fruto, nós só começamos agora a dar fruto, depois que nós passamos a caminhar com ele, certo? Porque ninguém pode dar fruto se não conhece. Concorda comigo? Exatamente. Exatamente. É isso que eu estou querendo dizer. Da minha vida, da tua vida. O que significa fruto? São ações. O que significa fruto? Boas ações, cumprimento da lei. Boas ações. Aí você está falando de obra. Também. Perfeito? Uhum. Salvação não é por obra. Salvação é por fé, é por graça. Isso. Tá certo? Uhum. Mas se você for uma árvore mal, o que ele diz lá em Marcos capítulo 6, o que nós estávamos lendo em Lucas 6,43, que a árvore boa, ela dá bom fruto e a árvore má, ela dá má fruto. Se você é uma árvore má, você não vai dar bom fruto. Correto? É o que eu estou te falando. Aonde entra o profissional do altar. O cara é um gentleman para pregar. O cara é o cara para pregar. O cara tem uma oratória, profetiza, ganha almas para Jesus, mas vai chegar lá no dia do juízo. Eu não te conheço, maldito. Apartai-vos, mas Senhor, mas eu fiz. Mas eu não te conheço. Mas eu dei fruto na tua obra, mas eu não sei quem é tu. Mas que fruto ele deu? Ele deu fruto, ele ganhou alma, ele fez, aconteceu. Mas e o fruto digno de arrependimento? É esse fruto que ele está falando aqui. Por isso que ele amaldiçoou essa árvore. Isso aí a gente... O que nos faz entender? Né? Ele está amaldiçoando aquela árvore que não dá fruto. Ou seja, aquele que diz ser crente, aquele que é o bom pregador, é o profeta, é o cantor, mas por trás da cortina, aonde nossos olhos carnais não conseguem ver, ele dá mau exemplo. Ele não é crente de verdade. Ele é uma praga dentro de casa, ele dá mau testemunho no trabalho. É isso que eu estou querendo dizer. Esse camarada, ele não dá bom fruto, digno de arrependimento. O que João Batista quis dizer quando ele disse lá em Mateus capítulo 3? O machado está aposto. A árvore que não dá bons frutos, a árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada e lançada aonde? No fogo. Que fogo é esse? O fogo do inferno. Tá certo? Entendi, tá bom. Então, meu amigo, concordo com aí aonde entra lá o que Paulo falou para Timóteo. O obreiro, ele tem que se apresentar diante de Deus aprovado. Quando ele fala manejar bem a espada da verdade, ele não diz só de você conhecer. Quando a gente fala manejar, o que é a espada? É a palavra. E quando você maneja bem a espada da verdade, isso significa que você conhece e você pratica. Então, se você conhece e você pratica, isso significa que você é uma boa árvore, você está dando bons frutos dignos de arrependimento. As pessoas lá fora têm que ver mudança em você. Porque o Evangelho, ele produz transformação. O Evangelho, ele produz mudança. O Evangelho, ele não produz o profissional do altar. O profissional do altar está cheio por aí, meu amigo. Né? Está cheio por aí. Está cheio. É o que o pastor falou. Está crescendo junto. Está crescendo junto. Aí somente o anjo vai separar. O anjo vai separar naquele grande dia. Ele quis até separar. Aí o Senhor falou, não, deixa crescer junto. É o que não dá fruto, é isso aí. Aparentemente são tudo bonito, né? Aparentemente são tudo bonito, né? Exatamente. Olha, a assim, ela tá linda, cheia de fruto. A famosa fruta, que tá bonita por fora, né? Tá bonita por dentro. Uma laranja, você pega, ela tá linda, tá brilhosa. Você descasca, por exemplo, eu vou te... A gente costuma dizer aí que, né, alguns pregadores aí têm distorcido a palavra para benefício próprio. Né, para benefício próprio. E a gente sabe disso.
Só que não cabe a gente já tá falando, tá entrando em, né? Aí o que acontece? A gente vê ministérios aí crescendo. Ó, o Wilson saiu aí de... Acho que deve ter caído lá. Então a gente vê ministérios aí crescendo, dando fruto, tá certo? Mas esse é o fruto digno de arrependimento? Não é. Não é. A obra até cresceu, deu fruto, mas é uma árvore podre. Que naquele grande dia... Hein? Ele ganhou até a alma. Exato. Almas se renderam ao Senhor. Mas a salvação dele só Jesus. É isso aí, é onde eu quis chegar. Exatamente. A salvação dele é comprometida. Exatamente. Olha, esses textos, você vê que a gente vai falando e os textos vai se ligando um ao outro. É verdade. Um ao outro. É verdade, entendeu? Sim. Um ao outro. É muito profundo, irmão. Muito profundo. Muito profundo. Muito bom mesmo. É muito além do que isso. É muito. Olha, Mas a palavra do Senhor, ela é isso, né? Não lembra? Última vez, a primeira live que nós fizemos, nós começamos um assunto e foi. E quando nós fizemos uma live, anterior à live que foi feita, já tinha N assuntos atrás. Que vem uma coisa puxando outra. Verdade. Então é isso. Então a gente precisa entender e fazer as pessoas entender o seguinte, as pessoas que nos ouvem, né? Que só entra no céu, a Bíblia diz que a salvação é pela fé e pela graça. Mas só vai entrar no céu, meu amigo, aqueles que dão frutos dignos de arrependimento. Então essas são as árvores boas. Tá certo? Aquela que não dá fruto digno de arrependimento vai ser amaldiçoada. Tá certo? E essa maldição vai ser o quê? As pessoas que vão lá pro inferno. Ninguém gosta de falar isso, né? Mas a gente tem que falar. Porque não se ouve mais falar nisso. A gente não pode esconder essa verdade das pessoas. Isso que Jesus quis dizer. É isso que ele usou essa árvore como exemplo. Tá? Marcelo, aí você falou, te cortando rapidinho, você falou que isso que Jesus quis dizer. E veio uma coisa em mim. Jesus era direto. Muito. Jesus era direto. Jesus não enrolava, não. Né? Ele falava por parábolas, né? Não, mas assim, ele falava direto, ele ia diretamente, ele não ficava te engambelando para não, assim, mostrar que você estava errado, não te engambelava, não, ele falava, você está errado, né? E como a parábola que você falou, uma das que podemos citar, foi lá da mulher adúltera, né? Naquele momento ali, que ele vai, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então ali, nós até comentamos sobre isso, que ali é para ver a diferença, né? Você vê Jesus, que ele já sabia qual era o intuito daqueles para com ele, né? Que ele viesse a julgar aquela mulher e automaticamente iria mudar aquele quadro, né? Mas como tudo estava escrito e ele é Deus, então se concluir hoje nós estamos aí comentando, né, sobre uma das passagens dele. Exatamente. Fala, meu pastor. Não tenho mais nada para falar. Para começo, muito bom. Pena que eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas eu pude pegar um pouquinho desse maná, né, Evangelista Marcelo, Diácono Wilson. Amém, amém. Isso. Nas próximas eu chego um pouquinho mais cedo para a gente já poder conversar melhor. Eu satisfeito. Porque... Então, Pode falar, Evangelista. Não, pode falar. Não, eu ia falar agora, quem chegou aí, ó, Léo Souza. É o meu irmão mais novo, profeta de Deus aí. Atalaia do Senhor. Tá acompanhando a live aí. Né? Tá acompanhando a live. A paz de Cristo Jesus aí pra gente. Deus abençoe aí, Léo. Né? E... Deus te abençoe. Amém. Que todos estejam aí. Ficou meio assim, meio conturbado, porque nós estávamos ainda
nos entendendo, né? Eu a mexer aqui, o presbítero Cosme, o pastor Cosme, desculpa, pastor Cosme, lá também tentando ajeitar lá. O Marcelo já entrou direto. Mas a próxima... O evangelista Marcelo é o homem da live também, né? Não, isso aí... Deixa isso aí com o diácono Wilson. Isso aí, ele que é o rei do negócio. Aí a próxima... Deixa esse título aí para ele. O Matheus aqui me olhando também, está acompanhando. O Matheus entrou aí também. O Matheus mandou... Um abraço aí, irmão Matheus. Deus te abençoe aí, irmã Ana. Deus abençoe, irmã Marivalda. Irmã Marivalda teve aí também. Aí o Matheus. Levita Matheus aí, Deus abençoe. Tô gostando de Foi uma bênção ontem lá no culto, lá, uma voz maravilhosa. Matheus, assim, depois da pandemia, Matheus entendeu. Graças a Deus. Ele está retornando, né? Porque eu conheci o Matheus, louvando. Aí, de repente, ele deu uma parada. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tenho até vídeos de outras igrejas ele louvando. E agora eu ver ele louvando de novo, como ele louvou agora o último culto, ele louvou ali, segurou o louvor todinho ali. Eu falei, maravilha, Deus é fiel. E bênção de Deus. E continue, Matheus, continue nessa caminhada. Continue sendo um bom fruto, né? Que nós estamos orando muito pela tua vida, pela vida da tua família. Nosso pastor aí, pastor, muito obrigado aí pela participação, né? Nós fizemos um teste, foi bênção. E aquilo que a gente tinha falado na primeira live. Deus tem algo para fazer através dessa live. E nós vamos, vamos fazer sempre como Deus colocar. Né, o evangelista? Quantas vezes a gente estava querendo fazer, né? Vamos fazer dia tal, vamos fazer dia tal. O dia que for, Deus vai colocar. Agora, nós estamos... São 10h14. Agora nós temos 3 pessoas assistindo a live. Né? Antes nós estávamos conversando, e são 3 pessoas. E eu lembro também, estou falando muito, mas eu lembro também que Deus, que teve... eu vi um testemunho de um padre, de um pastor, ele foi convidado para pregar numa tribo indígena. Aí, chegando na tribo indígena, ninguém lá falava a língua. E ele não falava a língua indígena, e os índios não falavam também a língua dele. E lá ele pregou. Ele pregou, Deus mandou, ele pregou. Então, e veio para casa, voltou para o Brasil. E quando chegou uns tempos, ele retornou. Deus levou ele de novo para lá, uns anos depois. Quando ele chegou lá, todos os índios tinham entendido e conhecia quem ele era. Por quê? No meio daquela tribo, tinha uma única pessoa que falava a língua dele. E essa única pessoa que estava ali, que falava a língua do pastor, que pregou o que foi pregado para os índios lá. E aquela tribo toda aceitaram Jesus Cristo como o único Salvador. Então, assim, muitas das vezes, nós estamos vendo aqui só 3 pessoas, só 3 entre aspas. Porque mediante essas 3 pessoas, ou as 3, ou 1, ou 2, pode estar necessitando, eu tenho certeza, que estão necessitando ouvir o que foi pregado aqui, o que foi comentado, foi tirado dúvidas. E o intuito da nossa live é essa, tirar dúvidas. Quando eu fiz questão, eu orei ao Senhor, e o Senhor nos deu essa condição de, quando nós estivéssemos distante um dos outros, nos unirmos dentro da internet. E no início, quando eu abri a live aqui sozinho, eu falei, uma das coisas boas que essa pandemia fez foi nos fazer aprimorar com a live. E essa live, ela só aconteceu com nós 3 juntos porque aconteceu a pandemia. Se não tivesse acontecido a pandemia, eu não iria procurar um jeito de nos unirmos assim. E mediante o que eu fui vendo na televisão, fui assimilando, Deus foi me dando, você pode fazer também, que não sei o quê. E tá, porque o meu intuito que Deus bota no meu coração é levar a palavra, é pregar a palavra.
O diácono Wilson é na internet, bota vídeo, tira foto, isso, aquilo. É Deus que está mandando. A palavra Amém. do Senhor diz o quê? Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Se eles não podem vir, nós vamos levar. E Amém. eu creio que Deus vai fazer muita coisa ainda, né? Não por causa do diácono Wilson, do evangelista Marcelo, do pastor Cosme, não. Mas sim, por causa da palavra dele, que é Amém. viva e reina para Amém. todo sempre. Amém? Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu quero agradecer. O pastor e o evangelista. Quero agradecer pela oportunidade aí. Nós pudemos falar um pouquinho sobre esse tema, né, de árvore boa, bom fruto, tá? E a gente pode destrinchar depois aí mais um pouco, pode tornar a falar sobre esse assunto quando a gente tiver mais pessoas aí também com a gente, para fazer as pessoas entenderem melhor esse tema aí, esse assunto aí, tá? Quando fala na questão de bom fruto, tá certo? Quero agradecer aí, que Deus abençoe os irmãos que puderam estar conosco. Deus abençoe o diácono Wilson, pastor Cosme aí. E estamos juntos aí. O intuito é ganhar almas por reino. O intuito é esse. Amém. Povoar o céu. Pregar a verdade sempre. E viver a verdade, que é o principal. Deus abençoe aí. Em nome de Jesus. Amém. A live foi boa, né? Porque a live foi boa, a pandemia, eu posso dizer para vocês, foi excelente. Aí você fala, que isso? Onde morreu muita gente? Morreu aquele que chegou a hora de morrer, que Deus achou que tinha que morrer também, né? Mas para nós que ficamos, nós ficamos com uma grande missão. Eu estava vendo, eu gosto de ver muito aquela novela, essa do Apocalipse, né? E não sei se vocês se ligaram, foi nos Estados Unidos. Depois que tudo está voltando ao normal, tinha só o pastor na igreja. E todos os seus membros morreram. Não sei se vocês viram. Ele abriu, mas isso aconteceu, eu vi na televisão. E o pastor abriu uma igreja simplória, mas bonitinha, nos Estados Unidos. Aí quando abriu a igreja, tinha só ele. Ele mostrando assim nos bancos, vazio. Aí eu peguei aquilo para a minha vida. Será que eu estou fazendo a coisa de Deus certo? Porque eu vendo essa novela aí do arrebatamento, foi embora quase que todo mundo, e um pastor ficou pregando. Será que Jesus já está voltando mesmo? Será que Jesus já está às portas? Será que isso aí já não foi o arrebatamento da igreja de Cristo? Será que ficamos nós para pregar o Evangelho? É uma coisa para nós pensarmos, né? É uma coisa para nós pensar. É por isso que eu estou falando para você. A pandemia foi boa, nos uniu cada vez mais, né? Eu nunca fiz isso na minha vida, eu tenho feito umas 2 ou 3 vezes, eu fiz na igreja, mas é muito bom esse instrumento, né? Agradeço muito a Deus e ter aprendido com vocês, né? Porque a minha função é aprender com vocês, né? E não só vocês, mas que estão vendo. Mandar um abraço para cada um que está vendo a gente aí. E assim somos a gente. Nós não sabemos nada. Queremos aprender com vocês mesmo. Amém. Por isso que nós estamos aqui. Amém? E mandar um abraço para o nosso pastor também, né? Ele deve estar dormindo agora, mas ele estava antes com a gente aí. Estava deitadinho, entrei no zap para ele e falei, eu estou assistindo. Estou deitado, mas estou assistindo. Amém? Aí já deve ter pego no sono, que deve acordar cedo amanhã, né? Mas um forte abraço para ele. E que ele saiba que as nossas orações estão dobradas 7 vezes mais, né, pela vida dele, que é um homem de Deus. Eu agradeço aí também. Muito boa, maravilha, e que venham muitas e muitas lives que nós estamos aqui. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar. Pastor, já que chegou por último, está incumbido de orar. Isso aí, eu falei muito. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Sim, meu Pai. Obrigado, ó Deus,
por tudo que tu fizeste, meu Deus, no dia de hoje. A começar pela manhã, ó Deus, do qual nós estivemos, meu Senhor da Glória, reunido no monte, buscando o Senhor, nos separando, meu Senhor da Glória. Louvado Meu Pai, seja foi teu nome. um dia muito bom, um dia cheio. Fomos para tua casa no período da tarde, glorificamos o teu nome, meu Senhor da Glória. Nós podemos ver a sua glória lá, e chegando aqui, cada um nos seus lares, meu Senhor da Glória, nós abrimos a tua palavra para aprender um pouco mais com o Senhor, meu Deus. Amém, Porque Jesus. de nós não temos nada, meu Pai, para passar para ninguém. Verdade. Mas eu te louvo, ó Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Visita cada pessoa que nos Em viu, nome de Jesus. visita a cada família, meu Senhor da Glória, Em nome de que está Jesus. conosco, meu Senhor da Glória, seja com cada um de nós. Pai, encontra a família do Marcelo, meu Pai, cuida da sua família. Cuida dos seus filhos, meu Senhor da Glória. Meu Pai, vai encontrar a família do Wilson, cuida da sua esposa, cuida das suas filhas, meu Senhor da Glória, e seja com cada um de nós, meu Pai, seja comigo, continua comigo, meu Pai. Meu Pai, eis-me aqui, meu Senhor da Glória, todas as vezes, meu Senhor da Glória, se eu precisar de mim, meu Deus. Pai, eu nunca vou procurar, meu Senhor da Glória, de uma maneira e nem um jeitinho de te negar, meu Pai. Então, seja comigo, nos fortalece, nos dá uma noite abençoada, debaixo da tua paz, meu Senhor da Glória. Essa oração que teu servo te faz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Até Deus abençoe. Até aqui Fica com Deus. Marcelo, um beijo no teu coração. Amém. Meu diácono, um beijo no teu coração. Amém? Amém. Beijo no coração de Um abraço. vocês também. Fica na paz. Muito Tchau, tchau. oportunidade.